Pai do Senhor, irmãos, nós vamos falar de um tema hoje bastante desafiador, né? Sobre a cronologia bíblica do Antigo Testamento. Muitas vezes a gente, principalmente os irmãos mais novos, né, que estão começando na leitura da Bíblia, e a sua Bíblia aí, ela tem uma ordem. Só que essa ordem não é a ordem cronológica, ou seja, não é o tempo, não está na ordem dos tempos corretos. A Bíblia que você usa, ela é dividida em temas, e isso muitas vezes ajuda, porque os livros estão agrupados, mas às vezes complica porque tem fatos que estão num lugar que ocorreram, estão com livros na frente, que ocorreram depois. E às vezes isso acaba se misturando um pouco, né? Na hora de entender um pouco da história. Né? Então, o nosso objetivo hoje é falar um pouco da cronologia, ou seja, da Bíblia dentro do tempo. E aí existem alguns fatos importantes, né? Existem perguntas, e o pior da história, existem polêmicas, né? Que a gente vai tentar algumas delas elucidar. E às vezes as pessoas nos perguntam por que a gente tem que estudar o Antigo Testamento. A maioria das pessoas fala, mas o Novo Testamento, o outro é antigo. E aí eu deixei esse texto de Romanos 15:4 para a gente ler, que diz assim: pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então, a importância do estudo da Bíblia, principalmente dos fatos passados, é que, primeiro, você vai ter uma visualização bíblica melhor. Quando você estuda a Bíblia e você começa a entender essa diferença de tempos e de momentos, isso te ajuda muito. E de uma forma meio que inevitável, quando a gente fala de cronologia, a gente vai ter que falar um pouquinho antes sobre como é que é a divisão bíblica, para a gente entender um pouco por que a Bíblia está assim, como é que foi e etc. Tá bom? Eu acho que está faltando um pedaço do slide. Ah, não, está certo. Nós temos uma linha. Essa linha é a linha do tempo. E nós temos no final ali um alvo do Antigo Testamento. E esse alvo nos faz entender, e aqui tem um texto que diz, porque tendo a lei, o que é a lei? Né? As diretrizes do Senhor lá no passado, né? A sombra dos bens futuros e não a imagem das coisas exatas. Isso está escrito em Hebreus 10:1. E também em Colossenses 2:17 diz que tudo isso é sombra das coisas que estavam por vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, todo o Antigo Testamento, o alvo, o final, tudo o que acontece no Antigo Testamento, aponta, direciona, tipifica para Cristo, ok? Então, por isso que a gente fala que o Antigo Testamento tudo é sombra. O que é uma sombra? A sombra não é, quando você vê a sombra da pessoa, a sombra não é a pessoa, ela pode lembrar a pessoa pelo formato, né? É a mesma coisa o Antigo Testamento, ele é sombra de quê? Das coisas de Cristo, da vida de Cristo, do modelo de Cristo, dos exemplos de Cristo, né? E tudo apontando para Jesus. Amém? Eu tenho certeza que muitos aqui já sabiam disso, mas vamos nivelar. Alguns fatos importantes a gente começar. Primeiro, você tem que saber que a Bíblia não contém toda a história da humanidade, ok? Isso é fato.
Para facilitar um pouquinho hoje, até botei um exemplo ali, ó. José foi vendido lá como escravo para os egípcios. Mas você não está vendo na Bíblia assim, como é que surgiu o Egito, como é que era a cultura egípcia, né? Não está escrito na Bíblia isso. Mas eu vou aproveitar hoje para a gente fazer uma cronologia com uma comparação também do que acontecia no mundo no momento, para que a gente entenda algumas coisas que aconteceram e por que aconteceram. Tá? Não dá para você pegar a história de Israel e dizer que tudo no mundo foi baseado nisso. Não, existiram coisas fora das nações de Israel que influenciaram o povo de Israel. Entenderam? Então é importante a gente ver isso. Outro ponto, a ordem cronológica, ela é diferente da ordem, inclusive, que os livros foram escritos. Por exemplo, nós temos muita vivência de que Moisés escreveu a lei, né? Gênesis, Êxodo, Levítico. Mas não foi o primeiro livro que ele escreveu. Foi o livro de Jó. Mas o livro de Jó não está no começo da Bíblia. Ele está lá antes dos Salmos. Entende? Então, não quer dizer que mesmo a cronologia não quer dizer a ordem que os livros foram escritos, mas sim a história e o momento que estava se vivendo. Ok? Outro ponto. Muitas vezes você vai ver poucos versículos que passou mais tempo do que um livro inteiro. Ok? Então isso também a gente vai ver. Tem momentos da Bíblia que você vai ver assim, poxa, 5 versículos passou 300 anos, e um livro inteiro não passou 100. Isso vai também acontecer. Ok? Então é importante a gente entender isso. Na época de Cristo, a Bíblia era dividida assim, ó, em 3 grandes grupos. A lei, que é a Torá. Um ponto importante, eu vou usar o termo Torá, por quê? Porque na cronologia fica mais fácil de entender. Mas não existia essa divisão, Gênesis, Êxodo, Levítico, isso não existia. O povo só conhecia a Torá por pergaminhos, ok? Então era uma coisa só. Tá bom? Os profetas, que era chamado de Nebirim, né? Era dividido em profetas anteriores ao exílio e posteriores ao exílio, e os escritos depois, que são os livros poéticos, os livros, os rolos, né? Fala rolos ou rolos, professores de português? Deve ser rolos, né? De alguns livros específicos, livros históricos, era o Querubim. Então, essa era que Jesus falava, olha, já tem a lei, os profetas, os escritos, você vai ver esse termo, é o que a gente chamava, ainda não era Bíblia, não tinha Bíblia naquela época ainda montada como conhecemos hoje. Mas a gente falava assim, era a Bíblia hebraica, vamos dizer assim, né? Depois, algumas coisas. O historiador Flávio Josefo é uma referência. Se você quer estudar Bíblia, você tem que ouvir falar ou tem que estudar algum material de Flávio Josefo, que foi um historiador importantíssimo. E ele deixou um recado que os 39 livros que compõem o Antigo Testamento foram escritos e foram já definidos num período antes de Cristo. E que depois surgiram, você vai ver materiais que nós chamamos de livros apócrifos, que são livros que vieram depois de Cristo, acrescentando dentro do Antigo Testamento. Nós entendemos, de certa forma, a comunidade protestante evangélica entende que o Antigo Testamento tem 39 livros, né? Mas existem outras Bíblias que acrescentam livros que eles, numa discussão interna, entenderam que deveriam colocar. E você vai ver
que o livro de Gênesis, né, é que foi dividida a Torá na Septuaginta, ou seja, aproximadamente 247 a.C. A Septuaginta foi uma versão bíblica, né, onde um grupo de 70 sábios foram definidos ainda no Império Grego, para escrever a Bíblia numa tradução hebraica melhor. E aí que houve essa divisão de Gênesis, Êxodo, essas palavras, inclusive, elas não são hebraicas. Gênesis, Êxodo, Levítico são palavras gregas, né? Então, começou a haver essa divisão. Depois, já no século presente, é que houve a divisão de capítulos. Então, naquela época, não tinha capítulos, era tudo escrito direto. Olha bem quando que foi feito. Foi Stephen Langton, em 1227, que foi a divisão de capítulos da Bíblia. Então, naquela época, tudo era rolo e era escrito direto. Entende como é que era mais difícil a leitura? Hoje a gente consegue pegar, leia aí o livro tal, capítulo tal, versículo tal, mas isso foi criado depois. E mais para frente ainda, que Santi Panini que foi que criou os versículos numerados. Então, hoje nós temos uma Bíblia muito mais acessível, vamos dizer assim, a informação mais acessível, porque ela foi catalogada, organizada, e isso nos facilita a buscar referências, né? Agora, na época de Cristo, era mais complicado, né? Eles tinham que ler o rolo inteiro e citar partes, às vezes, não conseguia ser específico, né? Por isso que você vai ver, quando Jesus ele vence o diabo no deserto, ele fala, né, alguns versículos, mas ele fala, está escrito, mas ele não diz aonde. Por quê? Porque naquela época não tinha como ele falar, você vai ali abrir em Deuteronômio, assim, assado, desse jeito, daquele, não era bem assim a divisão, né? Então é importante a gente entender isso aí. E aí, nós vamos começar sobre a cronologia. A nossa Bíblia atual, que você tem aí, ela é dividida em 5 partes, para vocês lembrando. Repete aí comigo assim, 5, 12, 5, 5, 12. Agora vamos rapidinho, 5, 12, 5, 5, 12. De novo, 5, 12, 5, 5, 12. Beleza. 5 livros da lei, 12 livros históricos, 5 livros poéticos, 12 livros, 5 livros profetas maiores e 12 livros profetas menores. Então, agora você vai lembrar os 5, 12, 5, 5, 12. É o que você tem aí, parece até um rádio falando, né? Estação 5, 5, 12. Mas é a divisão atual que você tem hoje na Bíblia, que é dividida em temas, né? Então, você vai ter os 5 livros da lei, depois você vai ter dos 12 livros históricos que seguem uma história diferente. Algumas histórias dessas são lá para o fim, mas foram agrupadas para facilitar a sua leitura e a sua visão. Os livros poéticos foram juntos, mas eles não foram escritos juntos, não desse jeito. Então, a gente vai explorar um pouquinho agora sobre a parte cronológica. E vocês fiquem à vontade em perguntar, tá bom? Alguns pontos a gente não vai conseguir falar tudo, porque o estudo desse é muito largo, muito longo. Mas a gente vai tentar colocar aqui pelo menos a visão cronológica para a gente conseguir evoluir com calma. Até aqui, amém? Falei muita coisa. Estou tentando não ser tão enjoado, né, para a gente poder explorar bem o tema. Não esquecer dessas divisões aí. Eu tenho certeza que depois que a gente terminar esse estudo, você vai conseguir enxergar um pouquinho diferente do que você normalmente via. Mas isso vai nos ajudar a ter um bom entendimento. Bom, 12 livros históricos, 5 livros poéticos,
5 profetas maiores e 12 profetas menores. Maiores e menores não são porque eles são grandes ou pequenos, é pela relevância do conteúdo. Bom, nós temos um primeiro ponto aqui, quando a gente fala em cronologia, que talvez é o ponto mais difícil do mundo, que se chama criação. Muitas vezes você fala assim, mas a gente consegue contar o tempo da criação? Precisamente, não. A contagem, normalmente, ela vai nascer daqui, em 2000 antes de Cristo. Antes da criação, o que tinha? Bom, a gente não sabe o que tinha antes, mas duas coisas a gente sabe que tinha. Que tinha terra e tinha água. Porque está dizendo ali, ó, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, a única coisa que a gente sabe é o que tinha antes. E ninguém pode falar o que tinha antes aqui. Ok? E o mais difícil ainda, essa linha de baixo é a linha da escrita, que aqui nós vamos usar como base primeiro a Torá, ok? Lembrando que Torá é a mesma coisa que Pentateuco, que é Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós temos aqui uma coisa importante a dizer. Nesse período aqui, da criação até 2000 a.C., muitas vezes a gente ouve a ideia assim, quanto tempo passou ali? 2000 anos. Mas isso não é exato. Isso é estimativa. Alguns autores e alguns pesquisadores mudam isso aí de tanta forma que eu já li tanto material diferente que a única coisa que eu posso dizer é o seguinte, o que tem aí de tempo? Não sei. Eu vou dizer o que aconteceu nesse período de cá. Nesse de lá para frente está mais fácil de saber. Mas do lado de cá é um pouquinho mais complicado. Tá? Então, nós estimamos, assim, qual é o mais comum você ouvir? O mais comum você ouvir é que nesse período aqui se passaram 2000 anos. Ok? É o que você vai normalmente ver. Agora, tem muitas outras discussões sobre o assunto. E nós temos a linha do tempo. E a nossa linha do tempo começa com o cara mais legal que ele começou complicando a nossa vida, que foi Adão. Adão. Porque Adão foi criado por Deus para ser eterno, para ter tudo de bom, mas ele cometeu a falha mais importante do mundo, porque Adão foi o único homem que ele poderia escolher pecar ou não pecar, porque depois dele ninguém mais consegue fazer isso. Eu não consigo chegar de baixo, hoje eu não vou pecar. Não adianta, você vai pecar, irmão. Você vai falar mal de alguém, você vai ficar com raiva, alguma coisa você vai fazer. Mas Adão era o único que tinha essa condição e não o fez. Foi o primeiro indivíduo da criação. E aí nós temos o nosso amigo Noé. Então, dali se passa um bom tempo. Você vai ver a história aí de Adão, e continua, Deus cria Adão, depois da costela Eva, e vem Caim matou Abel, e toda a geração que você já conhece no livro de Gênesis. Uma coisa importante, em 2240 a.C., ou seja, 240 anos antes daquela linha, nós temos um fato histórico que você também conhece, que é a Torre de Babel. Lembra da Torre de Babel? Onde todo mundo falava a mesma língua e o pessoal quis fazer uma torre, e Deus foi lá e mudou a língua de todo mundo e virou uma confusão danada. Pois é. Na Torre de Babel, aconteceu uma coisa aqui no meio, e a Bíblia diz o seguinte,
Isso é uma coisa que muitas pessoas não acreditam. O que aconteceu aqui nesse meio? Quem pode me dizer? Começa com D. Oi? O dilúvio. E o dilúvio, assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem, animal, répteis, aves foram extintos. As pessoas acham que não, que só molhou lá um grupo, só aquele grupinho dali foi. Não, acabou a vida na terra inteira, irmão. Acabou. Zerou. Não teve um ser vivo mais. Acabou tudo. Resetou. Formatou. Ah, mas que tinha... Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa depois dessa longa caminhada. Você pode me dizer o que for, mas uma coisa que eu nunca contesto é o que está escrito. Ok? Então, para mim, está escrito aquilo ali, e aquilo ali que é verdade. Tá bom? Se, vai ter, não sei, tá bom. Aí cada um diz o que quer. Mas eu vou pelo que está escrito, e aqui a coisa resetou. E esse período do dilúvio, até o período da Torre de Babel, olha bem, o mundo acabou, e todo mundo que está na arca se casou, multiplicou, e etc, etc, etc. E esse pedacinho aqui demorou 130 anos. Então, 130 anos para a terra se restabelecer. É pouco tempo. Isso é aproximado, tá? Tem autores que divergem sobre o assunto, tá bom? Mas eu estou seguindo aqui o estudo sistemático da maioria dos dicionários que eu encontrei. Por que eu falo aproximado? Tem alguns que falam, não é 130 anos, é 150. Tem outros que falam que é 200. Então, peguei o que a maioria dos autores diz, tá bom? E aqui a gente... Por que tem esse primeiro marco de 2000 anos antes de Cristo? Porque ali tem um fato importantíssimo, que na verdade é o principal objetivo do livro de Gênesis. Porque quando Gênesis foi escrito, Moisés não viveu nada disso, irmão. Ele simplesmente... a gente entende que Deus inspirou, mas ele deve ter pego também informações que existiam do povo. Então, como foram tempos muito antigos, o período de tudo que houve aqui é estimado. Só que, se você seguir a história do mundo, você vai ver duas linhas ali, ó. Uma linha dourada e uma linha roxa. O que são essas linhas? Eu vou falar delas um pouquinho mais à frente, mas só para você entender. A linha dourada é aonde entende que começou o Império Egípcio. Ok? E a linha de baixo, que começou bem antes, foi quando começou a Mesopotâmia. E aí eu queria te lembrar, por que eu botei essas duas? Porque a história de Israel está diretamente ligada a esses grandes impérios, tá? Está muito ligado. A gente vai falar de alguns pontos que influenciaram através desses dois. Existiram outras nações? Sim. Um fato importante, está vendo que a linha roxa ali, ela é mais antiga do que o Egito? Porque a Mesopotâmia começou com os primeiros povos, os sumérios. Lembrando que a Mesopotâmia, para quem não lembra, é a região do rio Tigre e Eufrates, chamava-se de crescente fértil. Então, era uma região onde tinha muitas nações em volta desses rios. Então, a Mesopotâmia não era um povo, era um conjunto de povos. Ok? E muitos desses povos nós vamos encontrar no meio da história. Nós vamos ver esses povos aparecendo e interagindo com o povo de Israel. Entende? E alguns desses povos tinham conhecimento de Deus também. Tá? Isso a gente vai ver em alguns exemplos na palavra, como o mais assim, que a gente sempre usa primeiro, que é quando Abraão encontra Melquisedeque. A Bíblia fala que Melquisedeque era servo do Deus Altíssimo, e não tem nada falando sobre ele. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas duas nações. E ali, em 2000 antes de Cristo,
aparece a figura que talvez é uma das mais importantes, que é Abraão. Lembrando que essas datas são aproximadamente. Abraão, Isaque e Jacó, ou seja, você vai lembrar que eles são um período que nós chamamos de quê? Quem lembra? Isso, patriarcas. Então, nós temos aqui os patriarcas, ok? E olha que coisa interessante, tem uma linha azulzinha ali, que significa, toda vez que você vê essa linha azulzinha, é alguma história que passa simultâneo. Então, em tempos cronológicos simultâneos, nós tínhamos Jó. Então, Jó viveu contemporaneamente no período de Abraão e Isaque. Entendeu? Fica nessa linha aí. Tá? Mas o livro de Jó foi escrito, não está lá perto de Salmos, lembra que eu comentei aqui? Está lá perto de Salmos porque ele foi agrupado, né, no conjunto dos livros poéticos. Mas a história, assim, inclusive, Jó foi escrito primeiro. Até aqui, amém? Então, você já está vendo aí que a nossa Bíblia, ela já anda e já tem um livro que está lá na frente que a história chega para cá, que é o livro de Jó. Aí, nós temos aqui o nosso amigo José, que você conhece muito bem, né, a história de José, né, e que José é aquele filho de Jacó e tudo que aconteceu, e a história você já sabe, né? E veja, em 1876 a.C., é o momento que o povo de Israel migrou para onde? Para onde o povo de Israel foi? Alguns falaram aí, para o Egito. Veja como é que o Egito é importante. Então, nós temos que o povo ficou 430 anos lá dentro. Uma coisa que a gente ouve que a gente tem que tomar um certo cuidado. Quanto tempo o povo de Israel ficou no Egito? 430 anos. Mas ele ficou os 430 anos escravo? Sim ou não? Não. Então, a gente vai entender um pouquinho o que aconteceu ali. Então, eu vou pegar a linha do tempo agora e vou dar um zoom um pouquinho diferente, botando aqui o Egito, lembra da linha dourada? E nós começamos antes daquele período ali, nós estamos pegando o período, né, de Abraão, antes, e lembra que o Egito ele começa e as primeiras referências, 2 faraós famosos, Quéops, você já ouviu falar, né, dos componentes da pirâmide de Gizé, Quéops, Quéfem e Miquerinos, eles eram da mesmo grupo, e Mentuhotep II. Mas por que eles estão juntos? Só para você saber, existia um negócio no Egito chamado dinastia. E a dinastia não era simplesmente, porque um grupo saiu, não, porque o Egito, nessa época, eram 2 nações. Eram o Alto Egito e o Baixo Egito. Então, tinha um faraó para cada um. Tá? Ok? Isso é importante a gente estar ligado. E aqui, do período lá antes de Abraão, nós vamos ver as primeiras nações da Mesopotâmia. Então, você vai ver esse nome, Sargão o Grande, né? Foi um grande conquistador do Império Mesopotâmio. Né? Tem várias histórias nesse período, os acadianos são famosos, grandes guerreiros. Né? Existem muitas histórias de bárbaros acadianos, né? Em livros antigos, e estudos históricos. Eu lembro quando eu tinha, acho que era a 7ª série, que a gente estudou a Mesopotâmia, e começaram a falar sobre os sumérios, lembra disso? Então, a gente está nesse paralelo aqui. E aí, olha que legal, na Mesopotâmia tem uma cidade-estado chamada Ur. Ur era uma cidade-estado da Suméria. Quem saiu daqui? Abraão. Mas olha que coisa interessante. Quando você vai ler na Bíblia, diz que Ur, ele chama de Ur de quem? Dos caldeus. Só que coisa interessante, nessa época, ainda Ur não era dominada totalmente pelos caldeus, mas existia influência cultural. Ainda Ur era uma cidade suméria,
Porém, como a influência caldeia começou e os caldeus trouxeram para a Suméria uma coisa que os sumerianos por si só não tinham, que era essa ideia de manufatura. Então, Abraão, que sai de Ur, dos caldeus, e Deus faz aquela promessa maravilhosa para ele, e ele larga tudo que ele tinha para poder seguir aonde Deus o enviou. Aqui nós vamos ter, isso aqui eu botei Hammurabi aqui, mas eu queria falar uma coisa, isso é contestável. Tem pessoas que falam que Hammurabi veio na Mesopotâmia logo mais à frente, outros falam que o código de Hammurabi já existia mais à frente. Tá? Então, eu coloquei num lugar que eu entendo que é mais coerente, mas vai existir divergências. Para quem não lembra, o Código de Hammurabi foi a primeira referência do direito que se existiu. Sempre que a gente falava de direito no mundo, todo mundo começava falando de Hammurabi. E aqui nós temos uma linha aqui, que define o Alto e Baixo Egito e o Império Novo. Então, veja que ainda nós estamos aqui, Abraão está aqui, e nós vamos andando pela linha e vamos ver o seguinte, 1876 a.C., e nós temos o Império Novo ali. Olha o que aconteceu. Está vendo esse nome, Sechi I? Foi o faraó que deu para José o nome de Zafenate-Paneia. Lembra disso? Esse cara aqui era um cara bacana, era um cara simpático, ele era estudado. Se você ler, você vai ver que ele era uma pessoa, e Amenemete III foi o faraó que Abraão quis dar um migué no Egito. Lembra que ele quis enganar lá dizendo que Sara era a irmã? E olha como é que esse faraó também foi usado por Deus. Deus falou com ele. Você vai ler isso aí na Bíblia. Deus falou com esse faraó. Você está tentando aí trair com Sara, e Sara casar com Abraão. E ele se incomoda, ele vai tirar a satisfação com Abraão. Então também era um faraó temente a Deus. Aí eu pergunto você, e o que aconteceu aqui então, para que houvesse essa escravidão toda no Egito? E aí, nós vamos falar de uma coisa, só Abraão no Egito, Gênesis 12. Nós vamos falar dos Ixos, está vendo vermelhinho? Os Ixos vieram da Suméria, só que eles eram, na época, considerado o exército armado mais bem elaborado do mundo. Eles tinham um exército fantástico, e o objetivo deles, eles eram conquistadores, então, de certa forma, bárbaros. Então, aonde eles passavam, eles criavam escravidão, eles criavam destruição, mudanças culturais. E aí o que aconteceu? Em 1650, o faraó Amnófis, não tem um N não, mas é Amoses, alguns falam Amnófis, ele teve uma batalha com os Ixos, nesse momento, e os Ixos conquistam o Egito, não todo o Egito, só o delta superior do Egito, tá? E aí eles colocam o faraó deles lá, que passa a ser Sálites. Então eles derrotam. Esse faraó aí é que o mal começou. É esse cara que começou a complicar o mundo, porque ele fez uma reviravolta no Egito, começou a perseguir xenofobicamente, era um xenofóbico, começou a perseguir, e dele veio esse cara aqui, Sete I. Você sabe quem foi Sete I? Foi o faraó que mandou matar as crianças hebraicas na época que Moisés nasceu. Então, esse grupo aqui começou a implantar o conceito de escravidão no Egito. E não só os hebreus, até quem foi contra, parte do Egito também foi escravizada, e outras nações, porque nesse período o Egito era um local de muito comércio, outras nações também foram escravizadas, só que o povo de Israel estava num número excessivo,
Há muita gente. Então, a gente está lendo na Bíblia, e a gente olha assim, poxa, por que os faraós não lembravam de José? Porque não é da mesma linhagem. Entende? Era outro grupo. E aqui entrou com Salites a 4ª dinastia. Até então era a 3ª. Então, ele cria um conceito diferente, de atacar. E está vendo? Por culpa de quem? De quem veio? Da Mesopotâmia. Os Ixos eram um grupo que a gente chamava de neossumerianos, onde começou a primeira ideia de neossumerianos. E você vai ver o impacto disso em Israel. Aí o pessoal, alguns autores dizem que a escravidão, na verdade, começou aqui, em 1650. Se você pegar esse tempo aqui, até o tempo de Moisés, nós vamos estar de escravidão 204 anos. Alguns dizem que é um pouquinho mais, 250, tal, mas mais ou menos isso. Ou seja, houve um tempo em que José governou o Egito, e o povo cresceu, e ele prosperou o Egito. Isso tudo está relatado na Bíblia. Tá? Até aqui, amém? Falando que a coisa é a beça. Veja, quando você lê a Bíblia agora, você vai entender, quando a Bíblia diz assim, que aquele povo não conheceu a época de José. Por que não conheceu? Porque era outro. Não houve aquela contagem de história, não, José fez isso. Não, porque esse cara entrou aqui e barbarizou tudo. Aqui já começou em 1550, um pouquinho à frente. O que é o Império Novo? Se fundiu o Alto e o Baixo Egito num império só. Ok? E aí é que esse faraó aqui começou a mandar de vez. Veja que eu confesso que eu não trouxe esse nome, mas quando Sete I, ele era o faraó do Alto Egito. Eu não lembro quem era o do Baixo Egito no momento. Tá? Fico devendo isso, essa informação, se alguém depois quiser. Mas, só para a gente entender, então, o povo de Israel está andando para lá na linha do tempo, e Mesopotâmia e Egito contribuindo positivamente ou negativamente, em alguns momentos, para a história de Israel. Veja também que, apesar dos Ixos terem levado o seu exército e tornado o Egito uma das maiores potências bélicas do mundo, essa época foi que o Egito foi mais temido, tá? Porque juntou o exército que existia lá, mais o deles, tá? Isso foi um dos maiores impérios do mundo naquela época. Amém? Bom, e aí nós vamos entrar, voltando para a nossa linha do tempo, em 1526 a.C., ainda falando da Torá, nós temos a figura icônica, Moisés. Então, Moisés nasceu na época do faraó Sete I. Em 1446 ocorreu o Êxodo. Então, se você fizer a conta aí, de 1876 a 1846, dá 430 anos. E mais aquele pouquinho na frente. Então, nós temos o Êxodo, e o povo chega em Canaã em 1406 a.C. Tá bom? 40 anos. Ok? De caminhada no deserto. Aqui aconteceram algumas coisas. A lei foi criada. Então, você vai lembrar que a lei não era só os 10 mandamentos, era todo aquele conjunto lá de 600 lá, e tem uma azulzinha ali. Olha que coisa interessante. O que aconteceu nessa época? Moisés escreveu o Salmo 90 e 91. Aí você fala assim, uai, sou mineiro não, mas por que não é o primeiro e o segundo Salmo, então? É o 90 e 91. Porque lembra que ainda não existia o quê? Capítulos. Então, Moisés só escreveu o Salmo. Depois, lá na frente, que eles foram organizados, aí, entendeu, colocaram ele no número lá 90 e 91. Mas se a gente for falar assim, qual foi o primeiro Salmo escrito? Foram esses dois. Que, inclusive, eram um só. Foram divididos e essa divisão foi feita depois. Mas era uma... E o povo
cantou esses salmos no deserto. Veja que aqui nós temos que, no período do Êxodo e no livro de Levítico, você vai ver Moisés escrevendo a lei. E o povo tinha chegado no deserto e aconteceram muitas coisas. No livro de Números, você vai ver que o povo está marchando. E as coisas estão acontecendo quando o povo está marchando. Então, você vai ver todos aqueles sinais, toda essa história que ocorreu ali em cima. Veja que o livro de Deuteronômio, ele não é uma linha contínua de história. Deuteronômio, ele é um resumão da lei. Ele pega toda a lei, todos os fatos, e faz um resumão. Então, isso aqui tudo ocorreu nesse período aqui, e Moisés também escreve o Salmo 90 e 91. Até aqui, amém? Seguindo mais um pouquinho, aí o que acontece? Depois de Moisés, Moisés preparou um líder, que foi Josué. E Josué fez um trabalho fantástico de continuidade. Ou seja, ele tinha a mesma mentalidade, só que ele tinha um problema que hoje é um problema que ocorre em muitos ministérios. Às vezes você prepara alguém, mas esse alguém não prepara outro depois. Foi o que aconteceu com José, ele foi bem preparado, experiente, mas ele não preparou o outro. E aí, como não tinha uma figura única, Deus levantou indivíduos específicos para tarefas e momentos específicos, que foram chamados de juízes. E, ou seja, desse período de 1000 anos de Cristo, antes de Cristo, nós tivemos 350 anos, aproximadamente, de juízes governando. Aí você vai lembrar de Gideão, de vários outros aí, de Sansão, e vários outros juízes que você conhece, que nesse período foram levantados. Não havia um líder referência. Esse líder referência, ele acabou ali em Josué. Então, houve de certa forma, essa falta de continuidade de liderança. Existe, já viu, tem um negócio na internet, depois se você quiser procurar, chamado What If, já viu que você diz, se tivesse, e se Josué tivesse arrumado um líder, o que tinha acontecido? Eu acredito que tinha mudado muito a história de Israel, e eu acho que até positivamente, porque dali para frente começou uma falta de mentalidade muito grande, ok? E nós temos aqui nessa linha, o último juiz de Israel, que era, quem lembra aí? Quem foi o último juiz de Israel? Samuel. Esqueci de falar da Ruth, tem uma azulzinha ali, que a história de Ruth se passa aqui também, cronologicamente, dentro desse tempo. Aqui os livros que estão referenciando, só para a gente não esquecer. Aqui nós entramos em Samuel, e Saul se torna rei em 1050 a.C. Saul foi o primeiro rei de Israel. E aí eu falo para você uma coisa, aí você já começa a ver a falta de continuidade. Era o rei que Deus queria? Sim ou não? Não. Não era o que Deus queria. O povo se movimentou. Pois não, pastor? Boa. E isso aconteceu antes de Saul. Sim. Essa informação é verdadeira mesmo. Acabei não colocando porque não foi proclamado o rei. Mas Abimeleque, ele quis. Eles quiseram fazer um movimento paralelo para acontecer. Tanto é que isso é citado em poucos, se eu não me engano, nem um capítulo inteiro é citado sobre isso. É pouca citação. E aí nós temos ali em 1050 antes de Cristo, que nosso amigo Saul é proclamado rei. Logo em seguida você tem Davi, ou seja, de 10.050 a 10.010 antes de Cristo, Saul foi rei por 40 anos. E nesse período aqui aconteceu o Davi ainda não sendo rei.
escreveu esses salmos. 59, 56, 34, 57, 142, 52. Eu acho que eu repeti um ali. Ah, não, 54, está certo. Ele escreve esses salmos ainda não sendo rei. Você vai ver salmos que ele fala de sendo perseguido, na caverna de Adulão. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então você vai ver várias referências aí. Ele ainda escreve os salmos não sendo rei. Depois nós temos Salomão. E olha que coisa interessante, de Davi a Salomão, também 40 anos. Né? E veja que Salomão e Davi foram considerados, a gente vai falar um pouquinho disso, sobre o que a gente chama de Era de Ouro de Israel. Né? A gente vai falar isso daqui a pouquinho. E aqui houve as escritas dos demais salmos, salmos de Davi, o salmo de Asaf, e vários. Salomão escreveu salmos também, tá? E você vai ver Provérbios, Eclesiastes, Cantares, lá de cá. Né? Então houve esse movimento aí de escrita. Né? Ponto importante, nós temos a linha, ó, a nossa linha dourada ali embaixo. Eu pergunto a vocês, o Egito acabou? Não. Você vai ver referências do Egito no reinado de Salomão, onde ele é visitado por um faraó, e onde ele visita também o Egito. E o Egito ainda existia, ainda era um alto império, mas não sei dizer por que explicitamente. Alguns dizem que é porque acabou que o Egito se envolveu em outras coisas e largou um pouco o povo de Israel de lado. Né? Mas existiram alguns faraós na história que viram que Israel estava se tornando uma potência, então eles se aliaram a Israel, né? Em alguns momentos. E você vai ver aqui que nós chamamos de Era de Ouro. Pois não, pastor? Inclusive, a primeira esposa de Salomão era uma princesa do Egito. Isso. Do faraó. Exatamente. Era tratado de prática. O pastor lembrou uma coisa legal. Isso começou a ser muito comum. Veja, Salomão foi o terceiro rei, mas era uma prática de outros reinados, e que Salomão, de certa forma, levou muito isso, de que acordos de paz com outras nações se fazia através de casamento. E aí nós tivemos um grande problema no reinado por causa disso. E vários momentos da história de Israel foram complicados por causa desse tipo de acordo, porque trouxeram para Israel costumes que não eram costumes que Deus se agradava. Entende? Então foi bastante complicado isso aí naquela época. Veja, aqui nós temos 1 Samuel e Crônicas, e a nossa linha roxa continua ali. A Mesopotâmia, presta atenção, você já viu aquele ditado que quando fala que a cobra está para dar o bote? É a Mesopotâmia. Esse povo que estava aqui, existiu influências, sim. Você vai ver, por exemplo, a rainha de Sabá, que era de uma região derivada da cultura mesopotâmica, que também influenciou no reinado de Salomão. Começou a ter uma influência muito grande da Mesopotâmia no mundo, principalmente por causa da Assíria, e você vê muito esse nome na Bíblia. Os assírios, a capital da Assíria na época se tornou algo fantástico, foi um crescimento enorme. Quem lembra aí qual é a capital da Assíria? E aí? Temos duas, Damasco ou Nínive? E aí? Vamos separar, na época bíblica, a capital da Síria era Damasco, e da Assíria era Nínive. E você veja, Nínive era um centro cultural, cresceu muito, e aquilo se propagou, se tornou uma nação altamente conhecida. O mundo começou a ter informação. Isso
um crescimento que foi influenciando, tá? Você vai ver autores bíblicos falando da Assíria como se fosse algo próximo, como se estivesse junto, né? Então, foi criando uma espécie de sincretismo, né? E aí, olha só, lembra, Davi, na época de ouro de Israel, Davi, ele junto com Salomão, ele construiu. Por que eles chamam de época de ouro de Israel? Porque durante o reinado, primeiro, Davi e Salomão cumpriram uma promessa. Porque a promessa que eles cumpriram foi de que eles fizeram dos descendentes de Abraão, que eles governariam, né, o Oriente, o Rio e tudo. Israel cresceu altamente nesse período. Muitas nações se ligaram a Israel, se tornou um reino, vamos dizer assim, grandioso, né? Um dos maiores exércitos do mundo, Israel era, né? E Davi começou isso, né, com um exército imenso, e isso foi crescendo, né? Os acordos comerciais nesse período eram imensos, né? A ponto de Salomão, porque lembra que Salomão tinha um ponto que eu acho muito importante, que às vezes a gente não se liga nisso. O que Salomão pediu para Deus? Sabedoria, não foi? Vocês sabiam que Salomão foi um dos precursores da engenharia agrícola? Conceitos de irrigação. A irrigação no mundo naquela época, Israel se tornou, os lugares que eram desertos, Salomão conseguiu fazer com que crescesse e fosse cultivado naqueles locais por conta de técnicas agrícolas. Então aquilo gerou um comércio, o mundo cresceu, Israel tomou uma proporção comercial grande, automaticamente nações vinham fazer acordos com Israel comerciais, né? O exército israelita cresceu. Salomão tinha, eu não lembro a quantidade, mas o número de cavalos que ele tinha era um negócio fantástico. Então, assim, e era conhecido, as pessoas vinham ver quem é esse rei, que tem tudo isso, né? Então, ele aplicou conceitos de engenharia civil, as construções de Salomão. Lembra quando o templo foi construído? Foi o primeiro grande lego da história. Porque a Bíblia diz que tudo foi montado, não tinha barulho, não tinha prego, era tudo montado, era todo lego montadinho. Então você vai ver como que Salomão trouxe técnicas, né, que aquilo foi divulgado no mundo inteiro. Só para fortalecer o que ele está falando, segundo Crônicas 15, diz assim: o rei Salomão tornou a prata e o ouro tão comuns em Jerusalém como as pedras. E havia tanta madeira valiosa de cedro como as figueiras bravas que crescem nas colinas de Judá. É claro que esse termo aqui, o rei tornou a prata e o ouro tão comuns em Jerusalém como as pedras, a gente chama na teologia de hipérbole, é o exagero, na verdade é uma dimensão, mas a riqueza era tão forte no reinado de Salomão, que compara, né, as pedras, que é a coisa que mais tem em Israel, com o ouro e prata. E também, só para fortalecer também, foi no reinado de Salomão que a frota de navios foi a um alto investimento e crescimento em frota de navios do povo de Israel. Ao ponto, irmãos, que eu não vou entrar nesse ponto aí, porque é uma coisa mais profunda, acredita-se que os navios de Israel, sob o comando de Salomão, vinham na Amazônia. Tá? Se você quer descobrir isso melhor, e é uma fonte bem, eu diria, confiável, é aquele material daquele pastor, professor que faleceu há poucos dias agora, o professor... Fugiu não? Adalto Lourenço. Ele tem um material fantástico sobre isso, porque a Bíblia cita sobre um tipo de macaco que tinha no reinado de Salomão, que só tem no Brasil em toda a história
história da humanidade. Só na Amazônia se encontrava esse tipo de gorilas, de macacos. E lá tinha no reinado de Salomão, e a Bíblia mostra isso. Okay? Alguns até acreditam que o ouro que era levado também era tirado da região do Brasil. Okay? Então esse material do professor Adalto Lourenço é uma riqueza de informação e de aprendizado. Amém. Olha que coisa interessante também. Quando Davi assume o reinado, ele assume o reinado com 350 mil soldados. Olha o tamanho. Homens treinados e armados. E Salomão, no seu reinado, olha que interessante, nunca houve tanta paz no reinado como de Salomão, só que o exército triplicou. Então, por quê? Porque começou a se criar a ideia de que, olha, uma nação rica, com um exército imenso, é quase os Estados Unidos da época, né? Um exército imenso, com valores imensos, e detalhe, com tecnologia. Né? Pessoas vinham aprender, né? Existiam em Israel homens que eram especialistas em construção de madeira, em mexer com, como é que fala quando a pessoa mexe com ourives, né? Mexe com ouro, com prata, então isso cresceu, as pessoas vinham, né? Salomão, ele montou uma equipe bem elaborada de pessoas, então era um negócio fantástico. Por isso que o povo de Israel tem, até na época de Cristo, tem muita saudade e achavam que o Messias ia restaurar esse tempo, porque Israel era uma nação temida, era outro mundo. Não é o Israel que a gente vê, né? Era outro conceito. Então, por isso que o pessoal chama isso aí de Era de Ouro. Amém? Antes de eu seguir perguntas, bom, vocês estão vendo uma data de vermelho ali, né? Está vendo aquele número aí, 930 a.C.? Guarda ele aí. Bom, vamos dar uma olhadinha como é que estava, então, o Egito e a Mesopotâmia nessa época. O Egito, que já ainda estava no Império Novo, a Mesopotâmia, aqui eu estou lembrando de 7 primeiro ali, só para você lembrar de Moisés. No Êxodo 12:40, você vai lembrar de Ramsés II. Quem foi Ramsés II? Foi o faraó, que era meio-irmão. Isso também ainda é contestado, tá? Mas assim, ele que foi o faraó que perseguiu o povo, que passou pelas as 10 pragas do Egito, Ramsés II. E, logo em seguida, Merentá. Quem foi Merentá? Foi o 13º filho. Porque o que aconteceu com o filho de Ramsés? Quem lembra? Ele morreu o primogênito, mas ele tinha outros 12. Uma coisa interessante, contestável, a Bíblia fala uma coisa, é a história diverge. Mas eu vou até explicar a divergência. Na Bíblia, diz que o faraó Ramsés II morreu na travessia do Mar Vermelho junto com o seu exército. Mas a história, filme, desenho, aparece Ramsés gritando do outro lado, Moisés! Mas quem estuda olhando para o viés iluminado da Bíblia, entende que quem assumiu logo em seguida foi Merentá. Só que, naquela época, para não ficar muito, eles chamaram ele de Ramsés III. Tá? Então, houve essa discussão no assunto. Mas eu continuo indo pela Bíblia, então, para mim, Ramsés II morreu. Tá bom? Em 1000 a.C., lá o 930 está lá no canto. Né? Nessa época, o Egito, ele começou a perder força. Por quê? Com a saída do povo de Israel, se perdeu um número grande de mão de obra. Então, foi necessário importar mão de obra. E aí começou uma influência muito grande
maior do que já existia dos demais, não só da Mesopotâmia, mas das demais. Você vai ver lá na frente, quem lembra da rainha mais famosa do Egito? Quem lembra aí? E eu vi alguns aí. Cleópatra. Cleópatra, lá na frente, ela já era descendente de Ptolomeu, que foi um dos conjuntos ali dos faraós que não eram naturais egípcios. Então, ela se fundiu lá junto com o Império Romano, lá na frente. Então, o Egito ele começou a viver de fusões e o exército egípcio enfraqueceu muito. Por o exército egípcio enfraquecer, outras nações começaram a ter influência, e para o Egito não ser liquidado de uma vez, ele começou a fazer muitos acordos, não só com Israel, mas com várias outras nacionalidades. E esses acordos também existiam casamentos. Então você vai ver casamentos egípcios em Israel, casamentos egípcios na Síria, e assim toda a ideia do mundo. O Império Egípcio começou uma grande decadência. E nesse mesmo período, enquanto o Império Egípcio estava em decadência, o povo de Israel estava em ascensão. Então, o mundo naquele momento, Israel era temido, Israel era conhecido, a fama de Davi e Salomão eram imensas, e o Egito começou a viver de acordos. E alguns países hoje que vivem de acordos têm problema, porque quando o acordo acaba, falta muitas vezes matéria-prima, falta... Um exemplo, vocês devem lembrar um tempo atrás, deve ter mais de 15 anos, que houve um problema na Argentina, e aí a gente não conseguia importar trigo, e o Brasil não é autossuficiente em trigo. Então a gente começou a ter uma elevação no preço do trigo, uma confusão, porque não conseguia trazer, e a gente consome muito trigo da Argentina. Então toda vez que você faz um acordo e que você consome mais do que você produz por conta do acordo, você fica dependente, foi o que aconteceu com o Egito. Só que hoje em dia a gente não faz mais esse esquema do casamento, que senão ia ser um negócio complicado. Mas, naquela época, os acordos, e aí tanto você vai ver rainhas egípcias em outras nações, como também homens de outras nações dentro do Egito. Então, o Egito perdeu uma força. Ao contrário da Mesopotâmia, que lembra que eu falei com vocês, que a Mesopotâmia é uma cobra, ela foi devagar, se infiltrando, andando, crescendo, difundindo cultura. Você quem lembra da história, vai falar sobre as eras de bronze, a era do ferro, lembra disso? Tudo isso foi muito ligado à Mesopotâmia. As melhores técnicas de produção de armas eram deles. As nações tinham acordos com a Mesopotâmia para fazer espada, para fazer lança, escudos. Eram os melhores artes desse aspecto, eram os países, principalmente da Síria. Você vai ver como isso se infiltrou, como isso foi entrando em todas as nações, e isso começou a, vamos dizer assim, minar o Egito, principalmente, e aí começou daqui a criar impérios, como você vai ver que desse conjunto, a gente vai falar lá na frente, surgiu o Império Babilônico. Desse conjunto saiu o Império Assírio, desse conjunto saiu vários outros impérios que foram minando. E esse cara aqui, Assaradão e Assurbanipal, foram os maiores difusores dessa ideia da Mesopotâmia e dos países da Mesopotâmia se tornarem uma potência. E qual era a grande dificuldade que eles tinham? Israel. Nessa época, Israel era um grande obstáculo, mas a Mesopotâmia cresceu a tal ponto,
que começou a se tornar o maior império do mundo. Segundo historiadores, esse cara ali, o Assaradão, o nome dele, né? Trocadilho. Dizem que ele foi a pessoa mais importante do mundo naquela época. Foi a pessoa que era a referência do mundo naquele período, foi ele. Porque ele levou não só para a Síria, aqui nós entramos no que a gente chama de Império Neo-Assírio, que daria base para o Império Babilônico. Então, no Império Neo-Assírio, o que eles fizeram? Toda vez que a gente usa essa palavra neo, a gente tem que ficar meio ligado. Que eles pegam o quê? Aquilo que era bom e colocam outras coisas. Então, eles pegaram aquilo que a Síria tinha de bom, exército, armas, conceitos, e começaram a implementar tecnologia, culturas, cultos pagões. Eu não sei se pagões é o plural de pagão, mas tudo bem. É isso mesmo, né? E aí você vê artes, cultura. Isso começa a entranhar nesse período aqui. Tá? Por isso que você vai ver que quando você já começa a falar da maior referência do Império Babilônico, que a gente vai falar lá na frente, que é Nabucodonosor, você vai ver que ele tinha palácios imensos. Foi uma das 7 maravilhas do mundo, o palácio de Nabucodonosor. Então, tudo isso começou a vir minando da Mesopotâmia, minando do Império Assírio, Neo-Assírio, tá? Da Suméria, que depois a Suméria, ainda aqui, o Império Sumério não tinha totalmente acabado, mas foi diminuindo, né? Foi consumido por outros impérios. Nessa época que surge com mais força o Império Caldeu, por isso que tem uma discussão de Moisés, quando ele coloca lá que era, na história que era Ur dos Caldeus, entende que essa informação foi acrescentada depois, porque Moisés naquela época não tinha como saber que a Caldeia ia dominar esse povo. Então tem ali, até porque lembra que, embora Moisés escreve o Pentateuco, ele não é o único autor, ele tem bases, existem alguns autores, algumas pessoas sábios da época que ajudaram ele em alguns aspectos, tá? Isso aí você vai ter que estudar depois sobre a origem da Bíblia, tem outros aspectos melhores sobre isso. Então aqui nós temos esse indivíduo. E, para fechar, eu te pergunto, e o que aconteceu aqui? O que aconteceu em 930 a.C.? E aí eu quero agradecer, vai ficar para a semana que vem, porque já está muita coisa, né? Só para a gente fechar aqui, até para você ficar lembrando de onde a gente chegou, nós passamos por toda a história do Gênesis, e passamos por Abraão, Isaac, Jacó, passamos no início dos reinados, vimos o povo sair do Egito, etc. E vimos o que o mundo estava acontecendo. O egípcio, que era um império fantástico, decaiu, e a Mesopotâmia, que ficava só ali, cresceu. E isso vai resultar no que a gente vai falar semana que vem. Muito obrigado até aqui, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tá? Derramei muita informação, mas tentei ser sucinto para não ficar pesado. Deus abençoe.